Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Conecta Pecuária. Então a gente vem com uma série que a gente voltou falando do Conecta Leite, né? E fazendo uma pausa hoje então aí puxando o assunto da pecuária em si. Então a gente vai falar um pouquinho sobre suinocultura hoje. E aí quando a gente fala sobre Castro, né? Imediatamente vem a nossa mente aí, pensamos em leite, né? Castro reconhecida como capital nacional do leite. Mas a suinocultura ela vem ganhando bastante relevância na nossa região, né? E para falar do assunto aqui, hoje a gente está com o Euler, que já é de casa, né? E também o Juliano, né? Galera, vou começar com o Euler, né, Euler? A gente está falando de suinocultura aí, qual que é eu sei que Castro é reconhecida como a capital nacional do leite. O que a gente sabe sobre a suinocultura hoje na nossa região? Cleverson, com a vinda da Aurora, né, com a nossa filiação da cooperativa daqui dos Campos Gerais, da Castrolanda, Capal, da Frisia, a filiação junto ao Grupo Aurora, eu vou dizer que a suinocultura ela fincou o pé nos Campos Gerais, né? É algo assim que não tem mais retorno, só vai ampliar e só vai expandir, né? E a gente vê assim com bons olhos para essa atividade, né? Só pensando assim em expansão, né? A princípio, o frigorífico, que era a marca Alegra, né? Quando passou para a Aurora, ela batia em torno de 3.500. Hoje, né? Em 2026, ela bate 3.500 de segunda a sexta. Pro ano que vem, para 2027, é 3.500 animais por dia de segunda a sábado. Então já é um incremento de 20% aí, só em um ano. E para 2028 vai para 3.900 de segunda a sábado. E isso trabalhando em apenas um turno. A gente tem a capacidade de dobrar ainda, né? Hoje, aqui na nossa região, a Castrolanda saiu de 13, 14 mil matrizes para 22 mil matrizes. Nós correspondemos a 50% da cota, né, do frigorífico de abate. Então, assim, a gente vê que está uma expansão muito grande. E voltando, né? E a gente está falando só de um turno. A gente pode dobrar de tamanho ainda. Né? Então, E quando você fala expansão, meu, você está falando da expansão de produção do produtor, né? E aí tem a expansão também de novos produtores que podem estar se adequando, como que eu posso falar, esse modelo da Castoranda e Aurora, como que a gente chama isso? isso é o modelo de integração do sistema Aurora, né? A gente comercializa o leitão para a Aurora e quem faz a parte da integração com a nossa assistência é a Aurora, né? O leitão é da Aurora, a ração da Aurora, mas a parte da assistência, da parte da gestão é da cooperativa. Então, assim, tem uma parceria muito boa com a Aurora em relação a isso, né? E do frigorífico para diante, a comercialização é inteira Aurora, né? Inteira Aurora. Ela tem uma capilaridade muito grande em relação ao mercado, tanto a exportação como o mercado interno, né? Ele deve ser uma marca muito consolidada, né? Então, assim, com essa ampliação, quando a gente olha assim que a gente estará ampliando o frigorífico até 3.900 animais de segunda a sábado, existem três elos, né? A gente fala da produção do leitão, a gente fala do meio termo ali, que é a parte do cooperado, que é as terminações, e aí o frigorífico. Hoje, na parte de produção de leitões, nós estamos já com autonomia, nós estamos lá até com um pequeno excedente. Agora, o segundo passo é a parte de expansão do ponto de vista do cooperado, que é a parte da terminação, né? Então, até o intuito nosso hoje é realmente divulgar hoje, né, que é essa parte do meio, que é a parte que envolve principalmente o cooperado, ela tem uma oportunidade muito boa hoje para nossa região. E a gente está querendo divulgar isso aí. Tá, como que eu faço para ser um produtor da cooperativa também? Eu também quero fazer parte dessa terminação, né? Qual que é os primeiros passos aí? Bom, vou deixar a palavra para o nosso expansionista, o Juliano, né? Que ele que está nos ajudando, nos auxiliando, está fazendo a gestão dessa parte da integração de novos cooperados e assim por diante. Então, falando sobre a questão da expansão propriamente dita, é realmente uma oportunidade, né, para esses municípios que estão aqui ao entorno da colônia Castrolanda, da cooperativa Castrolanda. É uma atividade que, como o Euler bem falou, vem se desenvolvendo e crescendo a cada vez. É uma atividade que complementa a questão da agricultura, quando usada no seu consórcio, o dejeto na agricultura. E a expansão ela está aberta realmente para aqueles que já são nossos cooperados, suinocultores,
e querem e desejam ampliar as suas granjas. Também está aberta para aqueles que já são nossos cooperados em outras modalidades e querem conhecê-la, né? Querem conhecer a suinocultura. E também para aqueles que não são cooperados e sim são produtores e que querem conhecer a cooperativa Castrolanda e a suinocultura em si. Então, nós estamos conversando com muitas pessoas, divulgando nos municípios, e a gente está recebendo, então, vários chamados e indo nas propriedades, uma a uma, conversando, apresentando, mostrando todo o processo, como funciona, desde o recebimento dos leitões até a hora do abate. Então, o produtor ele fica conhecendo um pouco e podendo ficar disposto a tomar a sua decisão, a melhor decisão para entrar na suinocultura. Quer dizer que existe essa possibilidade de eu ter uma outra atividade e ter a suinocultura também como uma segunda Sim. opção, ou de repente até deixando como primeira opção e a minha outra atividade deixar por... Hoje, como a gente bem sabe, nesse ramo pecuário, agrícola, né? Então, a diversificação das propriedades é uma coisa bastante recomendada pelos especialistas. E a suinocultura também vem para isso, né? Claro, temos produtores que têm na suinocultura como a sua principal atividade, mas ela sim é também uma excelente opção como segunda atividade, como eu falei anteriormente, pensando na questão do dejeto, né? Utilizando na agricultura para agregar na produtividade, tá certo? Então é dessa forma que a gente enxerga. Legal. E quais tecnologias e práticas inovadoras vocês implementam, assim, que é um diferencial da nossa região ou da nossa cooperativa para demais, assim, do Brasil como um todo? Ó, na expansão, né, que a gente preconiza quando for construir granjas novas, é que já adote que não é de melhor tecnologia hoje. Por quê? Quando você vai fazer uma granja nova, você já vai com um conceito novo, né? Você já vai com a produção já pensando na melhor eficiência, né? Nós temos um padrão de construção que deve ser seguido, né? A gente, não é que exige, mas a gente recomenda fortemente que se adeque daquele modelo. Porque, assim, no sistema de produção nosso, ele tem pequenos diferenciais. Na parte de investimento referente à tecnologia, a gente é um pouco mais exigente. No entanto, a remuneração ela é maior, né? Então, assim, a partir do momento... Porque suinocultura, tudo que é de larga escala, nós somos commodities, né? O preço já está definido. Então, assim, o que nós devemos fazer para dentro da porteira para que a gente seja eficiente? Porque, assim, quem que prospera e quem não prospera? Quem é eficiente no campo, né? Então, nas novas propriedades ou até nas granjas que já pré-existentes, a gente recomenda fortemente referente a essa adequação. Por quê? A gente sabe que vai dar o melhor resultado. Então, assim, a gente usa a tecnologia de ponta, né, nesse modelo, a questão de estrutura também, e principalmente o manejo. Como a suinocultura ela é muito envolvida ao manejo, né, da pessoa, da produção no dia a dia. Então, assim, eu acho que esse é um diferencial. Exige-se tecnicamente, mas remunera-se também para isso, né? E eu vejo a nossa região com bons olhos referente a esse modelo de produção. Complementando o que o Euler está falando, isso diz respeito bastante justamente a questão da estrutura. Então, galpões com medidas adequadas, com medidas adequadas em relação a tamanho de mureta, a altura do pé direito, tamanho do piso ripado, tipo de comedouro, tipo de bebedouro, enfim, todo o aparato para a criação da suinocultura para que se possa conseguir extrair da melhor forma possível o que a genética nos oferece. Então, é isso que a gente busca, é isso que a gente orienta para que os produtores já entrem no sistema preparados, né? Que já entrem num sistema produtivo e que possam ter bons resultados, né? Tanto da parte zootécnica e, consequentemente, aproveitar essa questão que o Euler comentou da remuneração que hoje a cooperativa consegue aí dentro dessa região trabalhar com bastante força nessa situação de remuneração.
Uma dúvida particular minha. Fora da atividade, eu gostaria de entrar na atividade. Eu sei que eu tenho um espaço legal, né, onde eu possa construir. Existe um limite mínimo, eu leio, Juliano, de repente, para mim iniciar. Provavelmente vocês, como extensionista, fazem uma visita à propriedade. Na construção do barracão, eu posso iniciar com um número de terminação e ir ampliando? Como que a gente... Como que vocês operam nessa parte? Certo. A partir do momento que a gente que o produtor faz um contato com a gente vai até a propriedade, avaliar as questões ambientais, avaliar as questões de posição geográfica, avaliar essas questões. E a gente recomenda que o produtor comece com pelo menos 1.100 animais, que seria a planta padrão, né, do sistema Aurora. Nada impede de que o produtor comece maior do que com uma granja maior do que isso, né? Então vai depender muito da capacidade de conseguir o crédito, vai muito da capacidade do investimento do produtor. Desculpe. Então a gente faz essas avaliações. E começar muito pequeno dificulta a questão logística, né? Então é melhor tanto para o produtor quanto para a cooperativa já começar com pelo menos 1.100 animais, tá certo? E referente assim a questão a visita assim que o Juliano faz, né? Nesse momento de expansão também dá uma observada referente à questão de área para o dejeto, né? É uma prerrogativa, né? Uma questão de legislação. Quando você coloca 1.100, 1.200 animais, ter no mínimo 40 hectares de área para a questão do dejeto. Não é necessariamente na área própria, mas que os teus vizinhos possam absorver esse volume, né? E aí que entra a questão do consórcio, referente que o Juliano comentou. Uma vez que você fornece o dejeto para a agricultura, teoricamente você tem um benefício para uma possível economia na questão de insumos, né? Porque você está fornecendo dejeto, são nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio. Então você consegue adequar na agricultura essa menos exigência de insumos para a cultura. Né? Então assim a gente vê como uma forma positiva essa integração. Mas não pré-requisito, é um pré-requisito essa área de 40 hectares para poder implementar. Se não tiver própria, se os vizinhos puderem absorver, tá tudo certo. Interessante. Em questão do aporte para iniciar ali, existe algum incentivo ou um encaminhamento que vocês dão para o produtor? Falar assim, não sei se a cooperativa oferece esse tipo de incentivo para iniciar uma nova granja, é assim que a gente fala, né? Uma nova granja. Ou existe alguma relação onde posso encaminhar o produtor logo depois a análise do Juliano? Assim como conforme a gente citou anteriormente, nós não temos ainda formalizado um incentivo, né? Mas nós não trabalhamos assim, com incentivos durante um período. Nós trabalhamos com uma remuneração maior que o mercado durante longo período. Né? Então, não é só um incentivo durante um curto período que normalmente as integradoras trabalham. Nós trabalhamos com um modelo de remuneração maior que o mercado, eu vou dizer em torno de 20% a mais que o mercado, justamente para poder viabilizar esse investimento com o cooperado. Né? Então, não tem um padrão de incentivo, no entanto, a remuneração ela é superior do que o mercado na região. E nós, como assistência técnica, vamos fornecer, né, as orientações, o passo a passo, para que o produtor se sinta confortável, né, se sinta seguro de que está entrando numa atividade que remunera, né, numa atividade que pode ajudar a prosperar. Então, a gente vai seguir ele, orientando ele desde a captação do recurso lá na instituição financeira de preferência dele, até o início da terraplanagem, a construção propriamente dita, a instalação dos equipamentos e depois, obviamente, a produção em si. Então, ele vai ser bem assistido, ele vai ter toda essa questão da assistência técnica, como a cooperativa já
faz isso, né, com os seus cooperados nas diversas modalidades. Eu acredito também, assim, que o outro diferencial da parte da cooperativa é essa assistência técnica mais próxima, tá? Ela não é limitada a uma visita a cada 30 dias, não. É muito mais intenso essa visita, justamente para que o cooperado ele se sinta seguro na atividade que está fazendo. Né? Principalmente alguém que está começando agora, não tem trabalho, não tem experiência com suinocultura. A cooperativa e a assistência técnica ela é muito próxima do cooperado. Então, assim, eu acho que, de certa forma, fornece uma certa segurança. E, querendo ou não, quando o produtor trabalha bem, junto em parceria com a assistência técnica, a remuneração vem. Ela é consequência. Então, assim, colocou uma estrutura bem feita, tem um manejo bem feito, tem uma assistência técnica próxima, a remuneração, ela vem, ela acontece. Até porque tudo que o produtor precisa, a cooperativa consegue fornecer. Assim como você mencionou, a assistência técnica, a parte de insumos com as fábricas de rações e tudo mais, né? Exatamente. E todo o processo, desde o seu início, né, falando em expansão, né, desde quando o produtor se interessou, decidiu entrar na atividade, nós vamos dar o suporte para ele fazer a avaliação da viabilidade do projeto, nós vamos ajudar ele a buscar, né, orientar ele em relação às taxas de mercado, nós vamos ajudar a que esse projeto que ele está entrando seja da melhor forma possível viável, né, para ele. Para que ele possa, em pouco tempo, né, poucos anos, estar usufruindo, né, desfrutando, né, colhendo os frutos desse projeto que uma vez foi um sonho e que agora ele virou realidade e está produzindo, né? É isso. Bom, legal. Euler, episódio de hoje é mais um pitchzinho rápido, né? Para a gente falar um pouquinho da expansão de suinocultura. Então, a gente está vindo aí com alguns episódios relacionados realmente agora a pecuária leiteira. Então, um ponto interessante a gente trazer, falando um pouquinho da suinocultura aqui, fazendo um intervalo entre o pessoal que tem vindo aqui conversado sobre a parte da bovinocultura. Queria agradecer, Euler e Juliano, por vir aqui falar um pouquinho sobre suinocultura, dar mais um pouquinho de aula para nós aqui, para a gente aprender. Joia, o prazer é nosso, né, Cleverson? E a gente está à disposição. Vamos lá, vamos crescer nessa atividade. O prazer é nosso e eu queria deixar o convite para aqueles produtores, então, que já são cooperados, para aqueles que são de outra modalidade e para aqueles que têm um interesse em conhecer a suinocultura. Façam contato com a cooperativa, façam contato conosco e que a gente vai atendê-los, que a gente vai mostrar como é que funciona e vai, se Deus quiser, vai dar tudo certo e vocês vão entrar na suinocultura e vão para frente. Vamos ajudar a desenvolver a região. Legal. Como é que o cooperado faz para entrar em contato, Juliano? Tem diversos canais. Ele pode entrar pelo site da própria cooperativa, tem um link lá, sejaumcooperado.com. E também pode entrar em contato na pecuária, na área de suinocultura, com os atendentes. Pode entrar em contato direto comigo também. Eu posso deixar depois aqui o meu telefone. Deixa na thumb ali o e-mail e contato com o Juliano. Então tá bom. Eu queria aproveitar, junto com o que o Juliano está divulgando, né, agora, cooperados ou produtores da região de Ipiranga, Guamiranga, Jaguariaíva, Prudentópolis. Nós fechamos uma parceria com as prefeituras que, uma vez que ele tem o interesse de entrar nessa atividade, a prefeitura auxilia com a terraplanagem. Então, nós fechamos parcerias com essas prefeituras, né, justamente para ajudar na viabilidade, porque querendo... o custo de implantação é em torno de 15% mais ou menos do investimento. Então, nós fechamos a parceria. Então, com esses municípios, e quem for desse município tiver interesse, é um benefício a mais. Um benefício interessante, muito bom, né? Legal. Mas eu recomendo o pessoal que queira, dê um pulinho na pecuária, aproveita e toma um café com a gente lá também, né, Euler? Isso. Galera, forte abraço, até o próximo.